pureza da nossa mente. Feche os olhos. Nos ligando a Jesus, nosso Mestre, Paizinho de todos nós, pedindo permissão, espiritualidade da casa, permissão para começar os trabalhos do dia de hoje. Vamos fazer com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, a última vez a gente estava falando um pouquinho sobre esse texto aqui do Chico, não sei se vocês conhecem, está no Mundo Maior, a gente não conseguiu avançar muito nele, a gente vai retomar esse material e dar um pouco de continuidade aqui. O roteiro basicamente é esse daqui, a gente já tinha discutido um pouquinho, a gente não conseguiu sair desse slide, mas a gente vai tentar avançar um pouquinho mais, tá? A gente falou bastante sobre essas questões que envolvem alguns tipos de doença, pode se chamar de doença, né? Mas na verdade não são doenças, né? São distorções da percepção da nossa alma, do nosso espírito, porque na verdade a doença ela não existe, né? Existe só uma interpretação errônea da realidade. Quando a gente interpreta a realidade errado, nosso corpo fica com problemas. Ele tem uma fibrilação ou tem uma energia que não condiz com a realidade que a gente vive nessa dimensão. Então, na verdade, a doença ela é o que? Um defeito, pode-se dizer assim, da nossa projeção mental. É um defeito da projeção mental, chamado holograma, né? Tem um texto do Emmanuel que a gente já chegou a comentar um pouquinho também, que é o prefácio desse texto, né, do livro. A doença, ela, na verdade, a gente chama de doença, né? Mas não é, a doença na verdade não existe, né? O nosso campo mental, ele faz um holograma, né, para chegar nesse corpo aqui, e esse holograma ele sai defeituoso. Saindo defeituoso, consequentemente, meu corpo a gente chama de doença. É isso que acontece. Porque ele interpreta a realidade de uma forma muito particular. Nós não podemos ter uma realidade muito particular, a gente tem que mesclar a nossa realidade. Toda vez que eu trago para a minha realidade como sendo única, eu vou ter problemas no meu corpo físico. Realidade única. Eu não posso ter a realidade única. Eu tenho que trabalhar a realidade mais universal. E para isso eu tenho que conviver com pessoas. E para conviver com pessoas eu tenho que ser resiliente. Para ser resiliente eu tenho que ser bondoso. Não posso brigar, não posso guardar mágoa. Senão, novamente, eu vou projetar meu campo astral, meu corpo mental com uma deficiência. E aí chega no corpo físico. Não tem como parar essa sequência. Por causa do quê? Por causa da minha realidade, que difere da realidade de todo mundo. Nós não temos realidades absolutas, nenhum de nós. Só relativas. Bom, no capítulo 1, né, ele começa a falar um pouquinho sobre os dois planos, né? O que significa esses dois planos, né? São duas realidades. Só que o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, ele vive em duas realidades o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o grande segredo nosso é como me adequar a uma realidade espiritual e ao mesmo tempo uma realidade física. Como se adequar a isso? A nossa mente, né, quando a gente está em vigília, ela faz com que eu só perceba essa realidade aqui. E a maioria de nós, essa realidade, ela estava muito sobrepondo as outras realidades, ou seja, nós ficávamos meio bloqueados para não perceber as outras realidades. Só que com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do nosso intelecto, o desenvolvimento dos saberes, o
que começou a acontecer? Essa outra realidade ficou mais exposta. E está vindo cada vez mais forte para o nosso mundo. Ou seja, a gente chama de médium, não sei se vocês conhecem a palavra, né? Então, o médium começa a ter uma perspectiva o quê? De dois mundos ao mesmo tempo. E aí que começam os grandes dilemas nossos, porque eu estava acostumado com a minha realidade, agora não é mais uma, é no mínimo duas. No mínimo duas. E a gente começa a ficar instável, muito instável. Porque antes eu ficava preocupado o quê? Por causa da minha realidade, só tinha 5 sentidos. Quantos sentidos tem no corpo astral? Bem mais do que isso. E aí, como é que eu lido com isso? Não são mais os 5. São 6 sentidos, 7 sentidos, 8 sentidos. Como eu lido com isso daí? Se eu estou preso nessa realidade aqui. E essa abertura mediúnica que a gente tem, que é o outro plano, tá? Onde o meu corpo astral, ele não sente pelos ouvidos, não vê pelos olhos, não sente olfato pelo nariz. O corpo inteiro sente. Não são os órgãos sensitivos que fazem essa percepção do lado de lá. Inclusive do lado de lá, por mais que você tente falar, não tem som. As pessoas não verbalizam, elas movimentam a boca, acham que estão falando. Mas a comunicação é toda mental. Todinha mental. Isso eu estou falando no corpo astral. Ó. Porque esse som aqui que sai da nossa garganta, do lado de lá não funciona. A gente está falando de uma outra dimensão. Então como é que se dá a comunicação? Tudo pelo plano mental. Tudo pelo plano mental. E isso para nós aqui como médium, né, é uma realidade muito estranha para a gente lidar com isso. Como lidar com isso? Aí a gente começa a entrar um pouco em parafuso, porque são duas realidades, quer dizer, a realidade que eu sempre apostei, sempre vivi, sempre coloquei ela como sendo a finalidade da minha existência. De repente fala, não é mais isso, tem outras realidades. E nós não conseguimos lidar muito bem com esses outros mundos que nós pertencemos também. Faz parte do meu ser. E eu só estou falando da 4ª dimensão. E a 5ª dimensão, que também eu estou lá. E a 6ª dimensão, que também eu estou lá. E a 7ª, como eu lido com cada uma dessas dimensões? Que eu estou nessas dimensões. Interessante isso, né? Aí cai por terra o positivismo, o materialismo, tá? Que é o forte da minha mente, é o forte das minhas decisões. Eu acredito só nessa dimensão. Mas não funciona assim. Por isso que ele fala bastante desses dois mundos, né? Como lidar com esse outro mundo? Que eu estou nesse outro mundo. Eu não estou falando que é um mundo que está alheio à minha existência. Não, eu existo lá, eu estou lá. Faz parte de um dos corpos astrais meu. Depois eu tenho o corpo mental, que está na 5ª, e corpo búdico, iátmico, e assim vai. Ou seja, todas essas sequências, né, de corpos fazem parte do meu ser. Então, quer dizer, aquela realidade que os escritores, que os materialistas, enfim, que todos nós trabalhamos durante milhares e milhares de anos, de repente começa a cair por terra. Isso foi necessário, essa abertura consciencial, essa abertura mediúnica, e hoje nós experimentamos isso em grande volume, cada vez mais, cada vez mais. Só que nossa medicina não está acostumada a isso, nossa engenharia também não está, o nosso direito também não está. Ou seja, disciplinas básicas, disciplinas que deveriam se apropriar um pouco mais dessa parte espiritual, têm sérias dificuldades de lidar com isso. Sérias dificuldades. Hoje, quando você constrói um prédio, você tem que tomar muito cuidado com o local que você vai construir astralmente. Você fala, mas o que tem a ver o astral com a construção de um prédio? Constrói no lugar onde não deve, para você ver o que vai acontecer com aquele prédio. Ninguém consegue viver lá dentro. Ninguém consegue viver. Você fala, não, mas não tem nada a ver uma coisa. Ah, tem sim. Qual é o portal que está aberto aqui, lá? Você sabe disso? Existe uma conjugação ou confrontação de energias, de fluxos de energias vindo de outros lugares? Se você não fizer essa análise astralmente, você vai construir e vai fazer um grande estrago material. Ou seja, ninguém vai conseguir viver naquele lugar. Aí você monta um prédio comercial, todo mundo que abrir loja lá, todo mundo que abrir um negócio lá, não vai para frente. Não vai para frente. Para evitar, para a gente poder ter
noção onde pode, onde não. Ou seja, para a gente poder evitar isso, né? Chama um médium para ver isso. Um médium? Ah. Um médium, sim. Chama um médium para ver isso. Sim, talvez o Feng Shui pudesse te ajudar, mas não é qualquer pessoa que faz Feng Shui. Não é qualquer um. Não é qualquer um. O Feng Shui da arquitetura fala em não construir uma casa, uma residência em cima do olho do dragão, né? Que seja, mas é disso que a gente está falando. E a gente pega, como é que fala, hoje, né, até a própria medicina, outras áreas de conhecimento, né, que não se apropria desses outros campos dimensionais que existem e fala, não, isso daqui vão funcionar do mesmo jeito. Não, hoje não dá mais para funcionar assim, pessoal, não dá. Não dá. Se a gente não toma esses cuidados, a gente começa a fazer um monte de erros, ou seja, em vez de ajudar, começa a prejudicar. Principalmente quem tem o quê? Mediunidade, que hoje todo mundo está com a mediunidade mais ou menos aberta. E aí? Então tem uma promoção grande lá de um apartamento para vender, vamos comprar o prédio, vamos lá. Que boa promoção. Cuidado, não vai só a parte da grana. Você fez uma análise astral daquele local? Fez? Onde é que tira esse alvará? Qual alvará? Eu gostei dessa. Gostei dessa daí. Gostei dessa. Nós vamos abrir viu, Bernardo? Nós vamos abrir escritório. Espiritório. As meninas deram sugestão, vai chamar espiritório. Espiritório, gostei dessa. Nós vamos dar esse alvará aí. E a gente está falando somente de uma área de conhecimento, que é a parte de engenharia civil, certo? Construção, tá? Mas todas as outras áreas hoje não dá para fugir destas questões. Até a indústria farmacêutica, a indústria química, certo? Você tem que tomar o maior cuidado com o que você está inventando de droga, o que você está... Porque ela carrega corpúsculos astrais naquela droga que você está fazendo. Qual o efeito físico? Esse efeito físico é analisado, você testa, faz análise, estatística, não sei o quê. Tá bom, você testa em animais, testa em humanos. Tá. E astralmente, qual o impacto que isso está tendo? Qual o impacto que essas drogas têm no corpo astral seu, no corpo etérico? Qual o impacto que isso tem? Essas moléculas que estão sendo agregadas no seu corpo, que é uma droga, é um medicamento. Tudo bem isso para você? Não tem nenhum problema? Mas não existem casos que é necessário O quê? ter a droga, Eu não falei que não deve, eu só estou falando, cadê a análise espiritual sobre essa droga? Porque a gente vai continuar construindo prédio? Precisa. A gente vai continuar tomando remédio? Precisa. Eu não estou falando que eu sou contra, muito pelo contrário. Mas a pergunta como é que eu estou analisando? Eu estou com um determinado tipo de doença, entre aspas, ok? E vou tomar um medicamento. Qual o impacto que isso tem no meu corpo astral? Qual o impacto que isso tem? Isso foi feito uma análise? Não. Isso foi feito uma análise do quê? Bom, esse daqui tem um impacto na minha célula, ele vai consumir a célula, ou vai dar mais força para as minhas células de defesa. Tá bom, isso eu entendi. Tá, mas astralmente, qual o impacto que isso tem? Está me criando um outro problema astral? Porque isso que a gente chama de efeito colateral. Aquilo que está naquela bula de efeitos colaterais é aquilo que foi conseguido perceber através de testes o efeito físico que dá. Mas e o efeito astral que isso está acontecendo? E aí com câncer, com todas essas doenças. Todas elas. Por mais que você tenha medicamentos, tá, a própria quimioterapia, radioterapia que você aplica, qual o estrago que isso faz nas células astrais? Qual o estrago que isso faz? Então, mas aí você, assim, eu fico na dúvida. Então você não vai tomar? Eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Da mesma forma, eu também não falei nada com relação a prédio. Então eu não vou viver em prédio nenhum. Tá. Nem casa também, eu estou fora. Não é disso, eu estou falando. Como nós temos essa questão de mais do que um mundo, mais do que uma realidade, hoje nós não podemos ficar presos somente a um tipo de conhecimento. Eu tenho que abrir isso, independente se é uma questão médica, se é uma questão de construção, uma questão até de leis. Olha só, você fala, mas o que a lei tem a ver? É a questão do direito. O que a lei tem a ver com a questão astral, com a questão espiritual? Tudo a ver. Porque eu tenho cada vez mais que afinar
o direito do homem e o direito divino. Eu preciso alinhar cada vez mais isso. Isso tem a ver com o quê? A evolução e a cultura de cada povo. Se eu me distancio disso, eu começo a criar o quê? Começo a criar distorções no campo mental das pessoas e no campo o quê? De toda uma civilização. Eu causo distorções. E eu só estou falando de lei. Estou falando de lei. Eu entendo que existe uma necessidade de adequar as leis de acordo com o povo, de acordo com a cultura, de acordo com a evolução, de acordo com a sociedade, porque é reflexo, né? A sociedade evolui, você tem leis mais aprimoradas. É normal isso acontecer. Mas essa lei ela não pode mais se firmar somente ao direito do homem. Tá. E o que esse homem está infringindo com relação às leis de Deus? Olha, você fala, mas eu não estou falando de religião. Esquece religião. Não é de religião que eu estou falando. Eu estou falando o quê? São leis universais do universo, não é lei desse planeta, são leis do universo que eu tenho que me ajustar a essas leis. Porque senão eu vou continuar cometendo os mesmos erros, as mesmas situações de prejudicar as pessoas, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ah, tá. Quer dizer, se a lei não alcança você, quer dizer, a lei dos homens não alcança você, está tudo bem? Não está tudo bem. Porque eu não fui treinado de que se eu infringo uma lei, e eu não estou falando só a lei dos homens, se eu infringo uma lei universal, eu vou ter que responder por essa lei. E não escapa, nenhum de nós escapa. E não é o juizado, não é um juiz, não é um promotor, não é um advogado que vai fazer, ó, você é culpado, você é inocente. Não é isso. Existe aquilo que a gente chama de consciência, e isso a gente não consegue escapar. Nenhum ser superior vai falar, você foi culpado, você é inocente. Eles não fazem isso conosco. O grande problema nosso é o quê? Quando eu desencarno, minha consciência me pega. E eu não consigo escapar dela. E é aí que eu vou projetar novamente, olha só, minha consciência me pega, eu projeto, faço o holograma do meu corpo astral, com culpa naquilo que eu aprontei, olha o que eu fiz, olha o problema que eu criei. Então a minha projeção astral é por causa da culpa que eu sei que eu fiz errado, só que ninguém me pegou. E eu estou falando de lei, olha só, eu estou falando de lei. Perdão seria necessário. Não é nem o perdão. Eu não posso fazer mais coisa errada. Essa parte de coisa errada já passou. Eu tenho que me segurar. Não posso deixar isso mais acontecer. Isso no meu dia a dia, nas menores coisas. Porque as grandes coisas a gente toma cuidado, lógico, todo mundo vai ver. Então eu não vou fazer grande coisa. Mas é as melequinhas, que ainda continuo fazendo. E eu faço com todo mundo, inclusive comigo mesmo. E essas melequinhas, como fica? Vai passando? Vai passando? Não dá para passar. Esse sentimento de culpa que eu vou arrastar para a próxima encarnação, ele vai fazer com que o meu campo mental projete um corpo com culpa. Corpo com culpa, invariavelmente, ele vai ficar o quê? Ele vai nascer doente. Ele vai nascer doente. A gente chama de doença? Não é doença, né? É uma programação que eu fiz errado. Eu programei errado, porque eu arrastei um sentimento de culpa. O auto-perdão não ajuda muito? Eu acho que a gente não tem que mais trabalhar o perdão, né? Porque é a mesma coisa, ó. Então eu continuo fazendo besteira, aí eu me perdoo. Eu continuo fazendo besteira, eu me perdoo. Não, para com esse negócio, o que é isso? Eu tenho que parar de fazer besteira, dá para entender? Eu tenho que para de fazer besteira. Para. É difícil parar de fazer besteira? Não é, só você querer. Só que eu tenho que me policiar, né? Eu tenho que olhar um pouco do que eu estou fazendo, fazer uma autoanálise, eu tenho que ver essa perspectiva do que está acontecendo em volta de mim. Só que a maioria de nós, por estar muito embotado na sua realidade, não percebe o quanto impacta nas pessoas que estão à volta. Isso tem a ver com o egoísmo nosso. Nós somos muito egoístas. Por sermos muito egoístas, não percebemos o que a gente está fazendo em volta. Só interessa o meu bem-estar, como é que eu estou, as minhas necessidades, os meus desejos. Tá bom, eu entendo que você tem que suprir isso daí, mas a custa do quê? Quanto custa isso? Quanto custa isso para você e para os outros? Você vê de uma Quanto coisa custa? que você falou, do que a gente infringe a lei do universo. Quando nós construímos uma casa num determinado lugar, nós furamos um poço. Depois vem a evolução, cria essa rede de esgoto todo, né?
Aí nós utilizamos o poço, jogando tranqueira dentro, lixo, tudo quanto é coisa. Isso daí é uma vibração energética que às vezes a gente encontra até na roda trabalhando na casa de uma pessoa. Porque tudo que é energia negativa, ela ficaria acumulada naquele ambiente. E como você falou, a vibração energética, você não consegue equilíbrio morando naquela casa, enquanto não tratar isso que você deixou lá. Isso é um pouco difícil de mexer, né? Mas é como se eu tivesse um braço aqui, né? Aí eu construo um outro braço, porque eu preciso de mais um braço, tá? Para mexer com mais coisas. As nossas casas são assim. Então eu construo casas, eu construo prédio, e cada um desses lugares é um braço a mais que eu estou construindo. Ou seja, tem um campo de vibração a mais, tem novos campos, ou seja, novas veias, novas artérias. E eu não estou falando físico, eu estou falando astral. Você cria novas artérias, novas veias, você cria isso daí. Você cria aquilo que a gente chama de nadis, né? São nadis espirituais, mas são nadis do quê? Que envolve todo um campo de vibração que é uma nova casa. Porque você vai ter criações mentais naquele novo ponto, e aí você tem um prédio com quantos andares hoje? Um monte de andares. Você já imaginou a fixação vibratória que você tem num prédio? Ou seja, você criou um campo de vibração extremamente poderosa. Ela atinge verticalmente até 100 andares. Até um pouco mais, dependendo do prédio. Mas olha a fixação que a gente tem vibratória nesse ponto. É extremamente poderosa. É extremamente poderosa. Pode ser positiva, lógico, se as pessoas estiverem pensando positivamente, é excelente. Mas eu acho que é difícil a gente manter todo um prédio com todo mundo, sabe, com pensamentos positivos, legal, vamos em frente, tudo bem, na boa. Você acaba fixando um campo de vibração extremamente poderoso, tá? Criando artérias, você cria essas artérias astrais, ou seja, todos esses nadis, esses fluxos de energia que você puxa e expande o tempo inteiro. E a gente vai fazendo isso. Vai fazendo isso, porque as cidades vão aumentando, né? A civilização vai aumentando e a gente vai criando. Ou seja, cada vez mais um emaranhado de energias, mas isso daí não interessa nada. O que interessa são novos prédios, novos condomínios, novas... É isso que interessa. Tá? A gente tem que ganhar dinheiro. O resto é resto. Eu lembro de uma historinha dos padrinhos atravessando o deserto e chega o momento de acampar e eles soltam os camelos. E aí os camelos começam a andar e param no lugar. Aquele lugar que ele parou era um lugar energeticamente bom. Sim, sim. Aí eles tiram o camelo de lá e montam um acampamento. Eles são espertos. Então eu sugiro que a gente compre camelos. Não vai dar muito certo isso daí não, cara. Vai faltar camelo, tô falando sério. Vai faltar camelo. Uma boa dica, quem tem bichinho em casa, quem tem cachorro, principalmente cachorro, gato também um pouco, né? Mas quem tem cachorro e gato... energia negativa, então, o cachorro é onde está positivo. Exatamente. Aonde o cachorro gosta de deitar? Repara, ele sempre tem um cantinho dele. Às vezes não é o cantinho que você quer, ok? Você puxa lá, põe a casinha, caminha, e ele acha outro lugar e deita lá. Que seja, ele vai sempre achar um outro lugar. Repara isso. Eu aconselho você pôr sua cama onde o cachorro dorme. Faça isso. Vai ser, exatamente, é questão vibratória, pessoal, é questão energética. Energeticamente é o campo mais, sabe, estável, melhor. Inclusive ele tem na patinha dele, né? Ele tem um chakra plantar lá dele, que é extremamente importante. Então, conforme ele vai andando, ele vai sentindo o campo de vibração do local. E ele deita onde está mais equilibrado. E aí ele vai lá e deita. Todo cachorro faz isso, não escapa. Não adianta você colocar a casinha dele aqui, a caminha dele aqui. Olha, põe aqui. Você põe lá, daqui a pouquinho ele sai e vai para outro lugar. O cachorro é esperto, é mais esperto que a gente. E eu estou falando do quê? De vibração, pessoal. A gente está falando disso. A gente está falando simplesmente disso. Fala, só um minutinho. A dúvida é desde o início que você está... Vem mais para cá, cara. Você fica longe, aí o pessoal não escuta. Desde o início comentou com a questão da doença, né? Como a pessoa não tá só está na realidade dela, ou não está na realidade
enfim, aí entrou a questão de leis também. Eu fiquei um pouco na dúvida do seguinte: cada dimensão tem uma realidade independente, totalmente intrínseca, independente dos seres que estão naquela. Porque a concepção de realidade que eu tinha era múltipla, era completamente... Está me dando a impressão quando você fala que numa dimensão existe uma realidade totalmente independente daqueles seres e que a gente tem que descobrir essa realidade, que deve ter leis e seguir isso daí. Existe realidade independente numa dimensão dos seres, uma coisa completamente independente? Não existe realidade independente. Todas elas interagem. Elas são... Só que eu tenho que entender, inclusive nesse físico que eu estou aqui, certas sensações, emoções ou percepções não tem a ver com essa realidade, tem a ver com outras realidades. E eu não sei traduzir isso. Eu sei que eu sinto, percebo, noto, mas eu não sei traduzir isso. Eu acho que é tudo daqui nada. Esse corpo aqui, ele não consegue ter emoções. Dá para entender isso? Esse corpo não reage a emoções. Você fala, não, mas eu tenho emoções. Ah, você tem? Mas é da onde? Desse corpo? Esse corpo não tem emoções. Então, da onde vêm as minhas emoções? Do meu corpo astral. É lá que estão as emoções. Sensação também? A sensação também, os sentimentos estão lá. Você fala, então esse corpo aqui não tem sentimento? Não. Na verdade, isso daqui é uma casca oca. Oca. Ele serve só para me manifestar. Mas você fala, mas e os sentimentos que eu tenho? A gente chama de amor assim, né? E o amor que eu tenho? A raiva que eu tenho? É desse corpo? Não, esse corpo não sente isso. Ele não tem essa capacidade de gerar esse tipo de energia. Você fala, então da onde vem isso? Ah, do meu corpo emocional. Qual é o meu corpo emocional? Ah, o corpo astral. É lá que está. Você fala, então como é que eu sinto aqui? Bom, porque são dimensões diferentes. Essa dimensão gera esse campo de vibração e passa para cá. Aí eu percebo isso. Mas essa percepção ela só acontece por causa do meu corpo astral. Se ele não existisse, nós não conseguiríamos sentir nada. Nós não conseguiríamos ter nenhuma emoção. Que é um problema que existe com uma outra linha de evolução chamada reptilianos. O corpo astral dele praticamente não existe. Aí como é que ele vai sentir? Como é que ele vai ter emoção? Ele não tem emoção. Então, não. São linhas diferentes. Eu não posso falar que cada dimensão ela é totalmente isolada. Ela não é, ela interage. E esse corpo aqui é só um corpo de manifestação. Só isso. Seguindo nessa linha de dependência, não dependência, leis, né? Você comentou leis divinas, né? Sim. Eu vejo um problema assim também porque até onde eu consigo entender, a gente consegue ter ideia de princípios dessas leis, mas a gente nunca consegue entender o modus operandi, lei do karma. No princípio, ok, boas ações, mas exatamente como se dá essa lei, a complexidade é uma coisa tão... Então como é que a gente vai saber que está seguindo exatamente ou não seguindo exatamente uma coisa que você consegue entender, vamos dizer, a casca, porque como aquilo se... Olha para você. Cada um de nós olha para você. Mas aí seria você está trazendo essa lei para você. Não, olha para você, vê os efeitos que tem em você. Toda vez que eu estou instável, toda vez que eu não consigo realizar algumas coisas, toda vez que eu fico doente, eu estou infringindo alguma lei. Não tem como escapar. Leis naturais. São leis naturais. E essas leis não são complexas. Elas são extremamente simples. É assim, ponto. A gente questiona, não concordo, não gosto, não aceito, não sei o quê. Tá bom, é o seu direito. Tá bom, então você fica doente. Simples. E não é ninguém que vai me trazer a doença. Ninguém vai falar, você vai ficar doente. Não. Eu não aceito uma outra realidade que faz parte do meu ser, eu não aceito isso daí. Consequentemente, eu vou projetar meu corpo mental, ou melhor, meu corpo mental vai projetar meu corpo astral, que consequentemente vai projetar o corpo etérico que chega no físico, com problemas.
E o maior problema não é bem o corpo, o maior problema chama-se chakras. Porque antes de ser constituído isso daqui, o chakra foi constituído. Porque é o chakra que dá origem ao corpo. É em volta dos chakras que é composto o corpo. E se o chakra vier com algum problema, que é a absorção do prana e emanação das energias, é ele que faz esse fluxo. Se ele estiver bloqueado por algum problema de energia, por algum problema de miasma, algum problema de forma de pensamento, algum problema de culpa, algum problema de emoções não muito bem trabalhadas, esse chakra não vai fazer esse fluxo correto. Consequentemente, o que ele vai construir em volta vai estar com problemas. E por ele construir o campo de energia em volta com deficitário, com problemas, os órgãos que vêm na sequência, porque os órgãos vêm depois da constituição do chakra. Antes dos órgãos vem as glândulas, ou seja, você parte das glândulas principais, que são as glândulas que nós temos, principalmente as endócrinas, e depois atrás das glândulas vem os órgãos. Então, astralmente, primeiro o quê? Monta os chakras, monta os nadis, que são as vias de comunicação dos pranas entre os chakras, e aí você começa a constituir o corpo físico. E esse corpo físico, antes de ser montado, como eu falo, o invólucro, você vai montando as glândulas, atrás das glândulas os órgãos, e aí você monta o invólucro inteiro. Agora, se o chakra vier com problema, o resto vai vir com problema. Que é esse o grande problema nosso. Nosso corpo mental, quando entra em choque com o corpo mental superior, que aí que está o grande problema, o mental superior fala, você tem que fazer isso, mas eu não quero. Tá bom, faz do jeito que você quer. Quando você fez essa escolha, automaticamente você já criou um problema para você. Porque todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. Todos sabem. Fala, eu não tenho conhecimento, eu sou uma pessoa ignorante, eu não sei de nada disso. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A pergunta é, você quer fazer? Quando eu não quero fazer, eu já criei um buraco aí entre o ser ou o ter. Acabou. Você vai criar problemas para você. Se vai ser nessa vida em outro, sei lá. Cada um vai colhendo ou vai trabalhando as energias na velocidade da sua mente. Quanto mais rápido for a sua mente, mais rápido você cumpre o karma. Porque é assim que funciona. Quanto mais lentinho mentalmente você for, o karma demora mais para voltar para você. Porque quanto mais lento você é, você tem dificuldade de entender as coisas. Se você tem dificuldade de entender, consequentemente, aquele retorno, a gente chama de karma, mas não é bem isso, mas é o retorno das energias não adequadas, elas vêm de forma mais lenta para você. Então, o resumo simples seria aquele ensinamento 2000 anos atrás, essa criatura aqui, essa corrente obrigatória. É isso, não tem como escapar. Mas a gente não acredita nisso. Eu sou forte, eu tenho energia, eu sou jovem, né? Principalmente quando a gente é um pouco mais jovem, a gente gosta de aprontar. Acho que todo mundo aprontou um pouco aqui, né? Você continua aprontando? Não sei. Não, a gente diminuiu um pouco a velocidade dos aprontar, né? Diminuiu um pouquinho, mas vamos lá. A gente continua aprontando, certo? Talvez em volume menor, mas eu estou plantando? Estou plantando. Eu vou colher? Eu vou colher invariavelmente. Não tem como escapar disso. A pergunta é, vai ser agora, depois, antes? Não sei. Varia demais. As variáveis aí são muito grandes. Eu sei que a maioria de nós não está preparada para colher, mas vai colher. Vai colher. Eu lembro quando a gente morava em fazenda, como é que a gente fazia para colher café, para colher algodão, milho. Tá? Eu lembro como é que a gente fazia isso. Muito bem. As mãos nossas ficavam meio esquisitas, a gente tinha que cobrir o corpo inteiro porque ficava no sol pesado, né? O calor desgraçado você tinha que cobrir, né? A cabeça, o corpo para não pegar, senão você ficava com a pele, vai ser um cascão, né? Duro. A gente vai ter que colher isso. Pode ser de uma forma mais branda ou uma forma mais pesada. A senhora queria falar uma coisa? Você já respondeu. Eu já respondi. É que às vezes a gente fica ansioso para perguntar. Se esperar um pouquinho a resposta vai sair. Mas pode perguntar. É a respeito dessa culpa que você fala. E como nós interagimos, né, em todos os sentidos, né, mas tem sempre os comandos, os que apertam o botão
as pessoas que têm posições responsáveis coletivas. Como, por exemplo, você citou a questão da indústria dos remédios, né? Então, existe esses responsáveis coletivos e existem as pessoas que têm suas crenças, que acreditam. Como é que é esse retorno para essas pessoas que, de acordo com as suas crenças, elas fazem certos tipos de atos, tomam remédio ou procedem em certas atitudes, quando tem comandos impositivos sociais? Era isso que eu queria saber, como é que fica esse corpo astral respondendo. Por exemplo, nós vemos a Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele é a chave, né? Quantas consequências teve no mundo inteiro dessa Segunda Guerra? Se o Trump apertar o botão da Terceira Guerra, tem gente que não sabe nem que tem energia atômica ainda no mundo, entendeu? Como é que fica isso? A gente tem que entender que nós estamos nessa existência agora, aqui nessa existência, cada um está no seu momento, para praticamente fazer dois tipos de situações, passar por dois tipos de situações. Um é ver o quanto que você consegue aprender e evoluir, que é o processo principal dessa existência, tá? E o outro é para realmente entender se você não vai cometer os mesmos erros. Ou seja, o teste. O teste vira. O tempo inteiro a gente está sendo testado. Você vai repetir ou vai fazer diferente? O que você vai fazer? A informação hoje, eu não posso falar, pelo menos a maioria que está aqui, não está alheio às informações. Você pode até não entender, mas as informações estão muito disponíveis. Há um tempo atrás isso era mais resquício, tinha dificuldade de acessar, até entendo isso daí. Tá? Mas mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, por que o Hitler conseguiu um monte de correligionários? Por que ele conseguiu levar uma nação ou nações para o mesmo lado? Por que ele conseguiu? Porque ele tocou num ponto que todo mundo concordava com ele, chamado orgulho. Eu represento esta bandeira. Você que gosta desse mesmo tipo de comportamento, ou seja, vou resgatar o orgulho que você perdeu na outra guerra. Se você gosta disso, se você concorda com isso, me siga. Todo mundo seguiu. Para quem você reza? Quem é o seu Deus hoje? Quem é? Só pode ter um. Não pode ter outros deuses. Por que tem um texto chamado para quem você está fazendo oração? Para Deus ou para Mamon? Quem é o seu Deus hoje? É um shopping? Por que hoje a maioria da frequência que antes era a igreja de domingo, não era assim? A gente comia na igreja. Qual é a igreja hoje? Hoje chama-se shopping. Deveria colocar lá, igreja shopping tal. Que é onde a gente vai fazer as orações. Mas que tipo de oração? Oração do consumo, é isso? Para me desestressar, chupar um sorvete, é isso que eu vou fazer lá? Ou assistir um filme? Legal. Mas será que a gente não inverteu os valores? A pergunta é, qual é o Deus que você está rezando? Para quem você ora? Para quem? Pode ser. Mas para quem você está orando? Escolhe. Escolhe. As oportunidades existem. Você vai falar que não sabe? Não tem o mínimo conhecimento disso que eu estou falando? Eu estou sendo induzido? Me desculpe. Cada um tem que ser responsável pelos atos que faz. Mas nós estamos sendo levados como se fosse uma manada. Existe a indústria da propaganda, existe a indústria da alimentação, da bebida, da droga, do sexo. Tá aí. Escolhe. Cada uma dessas escolhas é o plantio que eu faço. Escolhe. É um teste nosso. Esse é um teste nosso. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Escolhe. Trazendo para nós toda essa responsabilidade, que é isso que é muito... A responsabilidade não é coletiva, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Individual, mas a responsabilidade é minha, é minha. Aí eu posso falar, vamos junto. Para onde? Você tomou a decisão de ir. Você
fala, eu fui induzido, cuidado com essa palavra de indução, olha, cuidado com essa palavra. Porque a palavra de indução quer dizer o quê? Eu concordei com isso daí, eu gosto disso, eu me sinto bem com isso. Tá bom, então vai. Mas é interessante. Bom, você vai colher, se é positivo, ótimo, você vai colher coisas boas. E se não for, segura. Mas eu observo que todo esse processo de transgenia, parece que nós somos transgênicos de nós mesmos. A gente consegue deixa eu vou completar o meu raciocínio. Existe uma matriz genética que alimenta o chakra, estou dizendo uma matriz genética astral. Existe um gene astral. Esse gene astral que nós produzimos. Não, deixa eu pensar. Dentro da minha concepção, eu fico imaginando, usando os referenciais que eu tenho, imagino que se tem o gene físico, deve ter o gene astral, porque o gene astral também é um corpo. Esse gene astral, ele foi criado por mim. Por isso que eu estou dizendo, se eu tenho esse poder criador, criado por mim, pelos meus hábitos, eu crio esse gene astral. E pelos meus hábitos, eu posso alterar isso. Nesse processo que eu digo que é uma transgenia, eu sou transgênico de mim mesmo, eu consigo. Não sei se é bem essa palavra, mas tudo bem, vamos lá. Eu consigo alterar essa matriz pelo meu comportamento, pelo meu nível de consciência. Então, é assim que as coisas funcionam. Não adianta a gente apelar para um lado, apelar para outro, apelar. Não adianta isso. É nesse sentido que eu pensei agora, poxa, eu sou um transgênico de mim mesmo. O ato criador, tá, que não é nosso, ou seja, alguém nos criou, esse ato criador, ele fez com que nós recebêssemos aquilo que a gente chama de átomo primário. Okay? E a partir dele existe uma divisão. É como se ele fosse criando filhinhos, né? E esses filhinhos vão abrir os campos dimensionais. Então esse átomo primário que a gente chama de mônada, né? A gente dá o nome, sei lá, de alma, de espírito, sei lá, cada um dá um nome, não tem problema, não é essa a questão. Mas existe, na verdade, a criação de um átomo primário, que é um corpúsculo com as suas subdivisões, que seriam o quê? As partículas subatômicas, mas isso acontece numa dimensão muito superior. Tá? Mais ou menos na oitava, nona dimensão. E essa dimensão propicia o quê? A abertura de outros campos dimensionais. E aí eu vou descendo, eu vou me aprimorando, ou seja, vou visitando outros campos dimensionais, e aí eu apareço aqui para experimentar, para aprender e constituir o quê? Um campo de energia suficiente para criar novos mundos. Mas eu já faço essa experiência nesse corpo. Esse corpo é uma criação de um novo mundo. Esse corpo é um novo mundo. As células, principalmente antes das células, que são as bactérias, que são os vírus e os fungos, eles são as minhas criações mentais. Eles que vão dar origem a esse corpo aqui. Uma célula é simplesmente um vírus um pouco transformado. Quebra a casca do vírus, faz ele se programar. Como é que o vírus se propaga? Como é que o vírus se junta a uma cápsula ou busca um DNA compatível e começa a fazer a replicação dele, se apropriando de um DNA de uma célula. Muito simples. Aí busca o RNA, a parte proteica, e puxa a proteína para ele. Então, na verdade, nós somos um vírus que acho que deu certo. Mas o DNA, ele é depois, ele é criado depois do chakra astral. O DNA vem depois do chakra. Você está falando do corpo físico? Não, o astral também. Ela também tem DNA. Só que o DNA é depois do chakra. Primeiro você cria o chakra, os nadis, e aí vem o DNA que faz a replicação para você montar um grupo. Mas a matriz desse DNA... O DNA, novamente, quem trabalha em biologia, na parte de saúde, o DNA, ele não é somente
corpo astral vigorosíssimo. Ele faz a transposição. E a maioria dos cientistas não consegue entender, porque boa parte do genoma não tem uma funcionalidade. Você pega o nosso gene, né? Olha, isso daqui está descrito, isso daqui serve para isso, serve para isso, serve para isso. Tem um bloco enorme dele e fala, isso aqui não serve para nada. Espera aí. Na verdade é a ponte que ele faz com os outros campos dimensionais. Se você simplesmente fazer um enxerto ou mexer nisso daí, você causa um deslocamento temporal e espacial. E as consequências podem ser devastadoras. A exemplo do chinês que mudou os Isso é perigoso. Ah, Extremamente perigoso. Nossa. Isso é extremamente perigoso. Mudou a destinação daquele holograma, né? Formado, né? Qual as consequências disso daí? Tá? Você pode criar uma mutação que pode se transformar numa epidemia. E nós já tivemos nesse planeta aqui algumas mutações causadas por algumas experiências que devastaram boa parte da civilização. Causadas por nós mesmos. Mutações que a gente fez. Algumas experiências muito antigas. Não deu certo. Não deu certo. A gente está repetindo novamente isso. Vamos ver o que dá. Transgênicos também, né? Transgênicos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas mutações são perigosas. Porque você mexe, novamente, você mexe numa cadeia do DNA, que é ali que você vai fazer a mudança, né? E essa parte que teoricamente não tem função, ela tem uma função, mas é uma função astral, uma função mental, ela tem uma função. Você não pode quebrar isso na sequência. Existe um porquê disso daí, que é a estabilidade entre mundos. A estabilidade entre mundos. A quarta dimensão não pode interagir diretamente com a terceira dimensão. Não pode haver essa interação. Que é como se eu estivesse pegando uma partícula de antimatéria e encostando numa matéria. O que dá isso? Não, acaba com tudo, né? Acaba dos dois lados. Você não pode fazer isso. Então, como é que fala? O campo que protege esses campos dimensionais, o DNA ele faz essa ponte. E isso tem que tomar muito cuidado com isso. Mexer nisso é perigoso. Você começa a trazer coisas para cá que não era para vir para cá. Não era para vir para cá. Um alimento transgênico não é bom. Você pode comer. Isso tem correlação com essas pesquisas que estão tem mesmo isso? A gente tem que entender o seguinte, pessoal, a medicina está indo num caminho, tá? Não estou falando da medicina inteira, mas sabe, alguns cientistas estão indo num caminho para resolver os problemas físicos. Os problemas não são físicos. O problema físico é uma consequência. Isso. Eu não posso, vou resolver meus problemas físicos. Ninguém vai ficar curado tomando remédio, ninguém vai ficar curado fazendo cirurgia. Não é isso que vai nos curar. Qualquer terapia, qualquer medicamento, qualquer coisa de intervenção nesse corpo, precisa que eu faça o quê? Eu mude meus hábitos, senão essa cura não vai se realizar. Então não é um medicamento que vai vir com uma mão assim invisível, vou tirar a sua doença. Você já se perguntou por que está doente? Por que chegou nesse ponto? Você já fez essa autoanálise? Aonde está te pegando para você ficar nesse estado? Eu não estou falando só físico, porque às vezes tem a questão psicológica, a questão das relações que a gente tem. Por que acontecem relações sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito? Por que pode sempre assim? A gente está falando da mesma coisa. Aonde está pegando? Aonde? Você já fez essa autoanálise? É o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. É aí que choca. E choca com o quê? Com as leis universais. Eu não tenho como escapar disso. Mas eu não concordo. Então tá bom, continua tentando achar uma saída milagrosa para a sua vida. Porque esse milagre não vai existir. O grande milagre da nossa existência é: eu me encontrei com Deus. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Qualquer coisa fora disso não vai dar certo. Mas eu não quero. Tá bom. Vai indo. E vai cair. Qual a grande alternativa nossa? Faça as coisas certinhas. Tenta fazer. Vai ajudando. Eu li uma vez
homeopatia consegue tratar o nosso corpo espiritual? Ela tem alcance porque ela é energia, né? A homeopatia, né? Que potencializa e consegue chegar lá, é isso? Não, a homeopatia ela consegue mexer no corpo etérico. Corpo etérico só. Tem alguns medicamentos, tem até quem faz curso de apometria tem, não sei se você mostra isso. Tem material Que mostra a abordagem dos corpos, não? Como é que é feita essa cobertura desse material. Dependendo do tipo de medicamento, qual o corpo que na verdade é afetado. Qual o corpo que é afetado. Então a alopatia, né, ela basicamente só afeta o corpo físico, mas tem consequências nos outros corpos. A homeopatia vai até o etérico. Aí você entra com os florais, por exemplo, os elixires, aí eles acessam outros corpos. Eles acessam por causa do campo vibratório. Que quem faz um floral, ou faz um elixir, né, não é bem a parte física que está valendo. É aquela divisão que você faz, né? A divisão, assim que é feito. E é ali que está o campo de energia. E é esse campo de energia que afeta os seus corpos. Assim que funciona. De forma bem sutil. Bem sutil. Sutil, que vem como consequência de afetar esse corpo. Então primeiro você afeta o de cima para depois ele na sequência afetar esse corpo. Que é o caso do floral. O floral é um tipo de medicamento, se é que a gente pode falar assim, onde ele tem muito mais um campo de energia do que necessariamente aquelas gotinhas. A gotinha é só para a gente entender que está tomando alguma coisa. Porque a gente precisa entender que está tomando alguma coisa. Tá? Porque na verdade não é isso que importa. O que importa é a manipulação que foi feita, o campo de energia foi impregnada para que você consiga mexer nos outros corpos que você tem. Quem quiser saber mais, tem um livro chamado Medicina Vibracional, acho que é isso. Um livro chamado Medicina Vibracional, do Richard Gerber, que fala exatamente desses acessos aí. Medicina Vibracional, do Richard Gerber, que fala exatamente do medicamento alopata, homeopata, os elixires, os florais. Ele vai mostrando aonde que mexe com isso daí, através de experiência. Né? Ele fez experiências e percebeu como é que esses acessos acontecem. Ele é um médico. Então, quem é obrigado a tomar um certo medicamento, obrigado a tomar, porque se não tomar, corre o risco de morrer, né? Aí deveria tratar espiritualmente, já ajuda Ajuda mais. Ajuda mais, né? Estou falando para parar de tomar um remédio. Ninguém de nós aqui tem essa permissão para falar, para de tomar um remédio. Quem tem que falar isso é o médico. A gente não vai se meter nisso. São alçadas diferentes, são forma diferente de analisar. Tá? E também a gente aqui não pode recomendar, toma um chazinho de não sei o quê, não faça isso, a gente não tem essa permissão. Se alguém está fazendo isso aqui, está fazendo errado. Mas esse medicamento, né, que a pessoa está tomando, se ela fizer um tratamento espiritual, vai ajudar, mas acima de tudo ela tem que rever a forma como ela lida com a mente. Ela tem que rever. Se ela rever, boa parte desses efeitos que ela está tendo, elas, normalmente você percebe que eles são minimizados. O que vocês acham do umbral? Frio, não. Qual parte? Vocês são parte do André Luiz aqui, né? André Luiz, a gente está numa parte. Sai que parte. Estou falando dessa. Está falando dessa. Não, está falando dessa aqui. Acha? Eu acho que credo. O que vocês acham do umbral? Ele está acabando, então a vida está melhor em outro lugar. Vai lamber aqui mesmo. Acabando nada, ele é itinerante como nós, né? Sai daqui, vai para tudo. Só está mudando de lugar só. Outra cara, né? Um pouquinho pior, né? Detone, desculpa a minha ignorância. Quando a gente dorme, a gente vai no umbral, vai lá. Depende, né? Depende. Depende do que você quer durante o dia. Seu comportamento, seus pensamentos, não é só comportamento, porque às vezes, pelo seu comportamento, por uma questão social, você se segura, né? Você não faz, tal, mas sua mente sabe. Tá lá, não sei o quê. Mas à noite, quando você dorme,
Macumba não está. Essa parte desse, que a gente chama do nosso superego, ou seja, você não tem um controle à noite. Quem vem forte é o id. Se o id vem forte, bom, eu vou fazer o que eu quero. E faz mesmo. E aí a gente pode ir lá, pode ir, mas nem sempre isso acontece. Normalmente a gente vai tentar resolver algum desafeto à noite. Mas não é assim na boa, você me desculpe, a gente não vai tentar fazer isso, a gente já vai partir já para... Quando a pessoa não consegue dormir, quando ela não tem esse descanso. Tem algumas explicações, então, tem algumas explicações. Precisa ver que são casos distintos, tá? Vou falar algumas possibilidades, não estou falando que seja uma delas. A gente precisaria ver a ilustração para entender cada um dos casos, tá? Pode ser a questão de receio do que vê do lado de lá, então você fica em vigília. Receio do que você vê do lado de lá, tá? Então, pelos nossos pensamentos, às vezes com ações, então a gente dorme e vê algumas coisas que... E aí você fica acordado. Mas isso não é consciente. Isso não é consciente. Então você não consegue pegar no sono porque você tem medo do desdobramento. Tá? Essa pode ser uma situação. A outra situação que envolve essa questão do desdobramento envolve situações que envolvem magia. Tem campos magísticos que impedem que você durma. A outra é você estar com uma quantidade de cortisol e adrenalina muito grande durante o dia, porque você tem raiva, você não consegue dissipar certas energias de você. E aí isso impede também que você relaxe, você não vai relaxar. E se relaxa, sabe, é aquele soninho de soquinho, né? Vai um pouquinho, acorda, um pouquinho, acorda, um pouquinho, acorda, fica assim o tempo inteiro. Você não consegue relaxar, não consegue. E tem vários outros casos, né? Eu falei só 3, mas tem várias outras situações. E aí precisa analisar cada caso, não é unânime para todo mundo, cada um tem uma situação um pouquinho diferenciada. Agora, qual é o seu caso, qual é o seu? Todos não. Tem questões neuroquímicas, tem questões psicológicas envolvidas, questões sentimentais, tem várias situações que acabam bloqueando, né? Que impede que eu durma. Inclusive, a própria questão energética do ambiente não permite que você se... Às vezes a cama a sua cama, ou aquele desgraçado com quem eu durmo, certo? Não me deixa dormir. Isso também acontece. Também acontece. Então são vários fatores aí que a gente tem que acabam interferindo. Agora, qual deles é o seu caso, o nosso? Você tem que analisar e tentar corrigir isso daí, corrigindo. Sem tomar bolinha, você consegue dormir. Criança também entraria nessas questões? Vai. Criança com insônia também entraria nessas questões? Mesmo processo. Na verdade, a criança é mais afetada do que os adultos. A gente tem que tomar muito cuidado em proteger mais essas crianças. Estou falando espiritualmente, energeticamente. Tá? A maioria das doenças que as nossas crianças têm, a maioria das doenças que os nossos cachorros têm, que os nossos gatos têm, são oriundos da onde? De nós. Nós passamos. Ainda você faz com que seu filho durma com você na sua cama. Aí ferrou mesmo. Não pode dormir na cama. Com você, não. Mas vai dormir aonde? Não sei. Põe num cestinho, sei lá. Põe longe de você. Põe longe de você. Não pode dormir com você. Não, mas eu estou falando sério. De preferência num outro quarto. Ah, mas só tem um quarto. Então não sei. Se vira, afasta, sei lá. Põe uma cortina invisível. Não sei. Tá? Não, porque é campo de energia, estou falando de campo de energia, porque invariavelmente o seu campo vai mexer com aquele ser que está lá. E normalmente a criança ela é mais sutil, né? Ela é mais vulnerável do que nós, bem mais vulnerável. E a sua energia vai pegar nela. Ah, mas eu sou muito apegado ao meu filho. Tá, não estou falando que você não tem nada. Mas pelo menos no sono, né? Deixa longe. Eu sei que a maioria de nós foi criado junto, dormindo na mesma cama, ou tá hoje assim. Tá, só estou recomendando o que deveria ser. Tá? Ontem mesmo a gente atendeu uma criança aqui, nossa, trabalho que deu por causa dessa questão. Certo? Tem campos vibracionais que infelizmente nós geramos, que é o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, lidar conosco, com as pessoas, enfim. E a gente vai criando esse campo de vibração e vai ter que escoar para algum lugar.
Se eu não trabalho espiritualmente, sabe, se eu não lido bem essa questão mediúnica minha, as pessoas com quem eu convivo e animais com quem eu convivo, eles vão sentir essa energia. Só que os animais e as crianças são mais suscetíveis. Então eu tenho que saber resguardá-las. Mas novamente, se eu olho só a parte material, não acredito nesse negócio, não funciona, tá bom. Mas isso é inerente a qualquer ser humano, qualquer energia que a gente gera vai contaminar quem está em volta. E o contrário também é verdadeiro. Eu também sou contaminado pelas energias dos outros. Também do mesmo jeito. Então muitas vezes as energias de insônia ou mal, energia que eu durmo muito mal, tem a ver com o meu companheiro ou com a minha companheira. Tem a ver com isso. Você fala, mas ela ou ele, mas a gente vive juntos, se dá bem. Não é essa a questão. São as energias que você enfrenta durante o dia. O que acontece com essas energias? Bom, o umbral, tá? Nem sempre nós visitamos, ou nem sempre a gente desencarnar vai para lá. Eu acho que eu vou, mas vocês eu não sei, cada um tem o seu. Onde está pegando aí? Imagina nós. Todo mundo tem chance, né? Tem chance. Estatisticamente falando, existe essa probabilidade. Existe essa probabilidade. Estatisticamente falando, você vai ouvir um monte de fone lá embaixo. Estatisticamente falando, existe essa probabilidade da gente não passar pelo umbral, sem dúvida. Depende do que ele vai fazer lá, né? Não, depende do que você faz aqui. É o contrário. Ele vai para lá de acordo, pode ser que seja uma missão boa. Você tem que entender que a minha intenção é, quando desencarnar, montar um Arcas lá. Aí a gente vai fazer um grupão, lá. Ou seja, e vamos trabalhar lá. Ou seja, Arcas parte 2. Isso. Depois eu vou tentar fazer quando voltar, falar Arcas o retorno, né? Fazer um retorno. Acho que essa já está pegando lá. Não, na verdade, essa casa aqui ela já existe plasmada do lado de lá. Tá um bom tempo. Já tem uma roda lá? Eu espero não. Eu faço votos que não. Mas essa casa, antes da gente vir para cá, ela foi plasmada lá primeiro, né? Depois a gente conseguiu vir para cá, senão a gente não conseguiria juntar as pessoas, não conseguiria fazer o que tem que fazer. Na verdade, ela existiu primeiro astralmente, para depois a gente conseguir montar aqui. Ela é um pouco diferente daqui, né? Mas está tudo bem. E eu acho que o critério de entrada lá também é um pouquinho diferente. É bem diferente do que daqui, mas tudo bem. Vamos trabalhar com isso. Ela é muito maior do outro lado e é possível ter, por exemplo, a gente está em São Paulo. Seria possível no outro lado ter uma espécie de uma praia nessa casa, algum tipo de... Eu sei que é estranho, mas tem um motivo. É um umbral, não é um paraíso. É uma extensão da casa da menina A casa do lado de lá ela é bem diferente. Só que a gente É mais disciplinada. Também. Muda quem é o porteiro lá para eles entenderem. Todo mundo sabe. Tem um motivo. Em que dimensão? O umbral está em que dimensão? Quarta dimensão. Ela não é o estado de espírito da gente ou é verdade? É na quarta dimensão? É que quando a gente fala de quarta dimensão, não é um lugar. É uma faixa. É uma faixa de vibração. Não tem lugar, não Pessoas, tem tempo. pessoas afins se encontram lá. Exatamente, o campo de energia. Então, na verdade, o umbral, né, ele tem 7 subdivisões. 7 subdivisões, mas são campos vibratórios. Não é um lugar, o umbral está lá. Não é assim, porque a gente está falando de uma outra dimensão. É uma outra realidade. Para nós, aqui, a gente tem que falar, bom, é tal lugar, tá, certo? Mas lá não é assim. Então, a gente está falando de um campo, de uma realidade, para se dizer assim, onde não tem tempo, ok? E não tem espaço. Ele está lá, mas são faixas de vibração, são 7 níveis de vibração. E quando a gente desencarna, né, a gente vai para uma dessas faixas.
Tá? Pode ser aquilo que a gente chama de umbral mais sutil, existe, certo? Uma das faixas mais superiores, ou as faixas mais inferiores. Mas tem a ver com aquilo que eu faço aqui. Essa ligação é direta. O quarto seria uma mais pesada, é isso? Tá? A quarta dimensão? Não, não. A quarta dimensão é mais sutil. Todo o umbral está na quarta dimensão. Só que ela se divide em 4 pedaços. Em 4 não. 7 pedaços. Está dividida em 7 fluxos, né, ou faixas de vibração. E a gente vai para uma delas. Agora, qual delas você vai? Bom, aí cada um. Não tem como escapar. Todo mundo vai para o umbral. Ok? A questão é qual faixa eu vou passar. É essa a questão. Qual andar? Exatamente. Mas seu andar? Eu posso escolher? Bom, escolher todo mundo pode. Mas você vai pelo campo de vibração que está ligado ao seu corpo aqui. Ou seja, sua mente, suas ações. É isso que vai fazer a ligação com você. Ah não, mas eu quero ir para o nosso lar. Tá, você até pode ir, não. Probabilisticamente, você pode ir para o nosso lar. A pergunta é, a sua faixa de vibração é condizente com o nosso lar? Aí você pode ir. Se não for, você não vai conseguir. Você nem vai conseguir chegar perto daquele paredão que tem lá. Aí passar o paredão que tem lá. Mais difícil ainda. Chega lá, abre a ficha. Você pode dizer que andar está o ar? Seu andar é primeiro. Qual é o andar do ar? O campo de vibração nosso é que vai atrair, na verdade. Né? Eu vou ser atraído pelo campo de vibração que eu gerei aqui. Ó. Eu vou gerando o campo de vibração aqui, eu vou criando o túnel, na verdade, que é o túnel de chamada para o lado de lá. E eu vou para lá. Quando chega no elevador, vai descer ou vai subir? Não, só tem um botão. Você vai. Esse negócio, eu vou escolher lá qual que eu vou. Só tem um botão. Liga, você liga, você vai. Você desce, você sobe. Não, não tem esse negócio. Você vai escolher um botão. Meu meio disse que eu ia. Eu já fui. Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender é que você sempre fala assim, na quarta dimensão não tem tempo, espaço, mas assim, a literatura que a gente vê, assim, por exemplo, no nosso lar, aí tá lá, o André Luiz tá na enfermaria, aí no crepúsculo, ouviu lá que estava um coral, era a hora da prece, aí ele falou, de manhã acordei, quer dizer, naquele livro também da Marizek, Patrícia, fala assim, que as cidades astrais estão perto da Terra, então tem o sol, tem noite, tem dia. Se tem noite e tem dia, né, como que não tem tempo? Porque como que a gente começou a medir o tempo? Era o sol nasceu, está pino e depois o poente. Aí quando amanhece é um outro dia, né? Aí tem um calendário. O relógio, os primeiros relógios eram do sol, né? Então assim, a movimentação do sol. Aí eu não consigo entender, assim, os livros estão lá, as cidades astrais estão na quarta dimensão, tem dia, tem noite, como que não tem tempo? Essa reflexão que a gente tem dos textos que estão psicografados, ou até nossa percepção quando está no lado de lá, mas para que nós consigamos entender como funciona lá. É só uma forma de trazer para a nossa mente que é muito parecido com o que está aqui. Né? Mas espiritualmente não é assim que funciona lá. Não é assim. E quem é que consegue perceber essa realidade da quarta dimensão? Os espíritos superiores que estão na quarta dimensão. Eles percebem que lá não tem tempo, tá? Não tem espaço, eles entendem isso. Mas é necessário criar isso lá, é necessário essa criação para que nós sejamos uma cópia de lá. Que é isso que acontece, inclusive com esse corpo físico. Esse corpo físico é uma cópia de qual corpo? O corpo astral. Então o mundo astral ele tem que ser plasmado, mas ele não segue as leis daqui, ele segue as leis de sem tempo e sem espaço, tá? Mas é uma projeção holográfica para que aqui sirva de cópia de lá. Vai copiar o que está lá. Uma cópia mal feita, mas a gente copia o que está lá.
Mas essa quarta dimensão, ela espiritualmente e astralmente, ela não tem tempo, nem espaço, ela é só uma projeção holográfica. Então tudo isso que você está vendo em livros, em textos e tudo mais, é uma projeção, não existe na prática. Para esses espíritos de luz, não. Eles Não há não vêm assim. crepúsculo, não há nada Não tem disso. nada disso, não funciona assim. Mas nós que estamos lá, nós temos que ter essa referência, senão a gente fica totalmente perdido. Quando é que a gente vai entender realmente isso? Quando eu perder o corpo astral. Aí eu entendo isso que a gente está falando aqui. Vai demorar um pouco? Vai. O mental é diferente. O mental não tem nada disso que a gente está falando. Efetivamente. O mental não tem nada que a gente tenha como referência aqui. É só imagens. O relógio lá não tem ponteiros, né? É diferente. Mas eu preciso de uma projeção astral pelo corpo mental, ele projeta isso no mundo astral, que é na quarta dimensão, para a gente ter uma referência. Mas espiritualmente, tudo isso que a gente tem lá, existe? Não, porque é uma projeção, só uma projeção. Mas a princípio precisamos, após desencarnar, a gente precisa dessa continuidade. Senão aqui entra, sabe, a gente entra em choque, a gente se desmonta. Eu preciso dessa continuidade. Essa continuidade é proporcionada pelo mundo astral, é proporcionada, mas esse mundo astral, fisicamente, como a gente percebe, como os textos falam, não é assim que funciona na prática, é só uma projeção da nossa mente, senão a gente entra em colapso. Esse colapso não vai acontecer quando efetivamente eu perder o corpo astral, mas eu fui sendo preparado, dá para entender? Fui sendo preparado, chega num ponto, não tem mais necessidade do corpo astral. Aí você parte para outra, efetivamente a outra dimensão. Já explica bem. E aí, noite lá, então, uma projeção? Tudo projeção. Então a gente está aqui, está também na quarta dimensão, na quinta, a gente está em todos os lugares. Quando eu desencarno e eu vou para a quarta dimensão, como é que funciona a minha consciência? Que eu tenho um período que eu estou aqui, estou indo para lá, mas se eu já estou lá, como é que dá esse conflito? Você falou que você desencarnou? Quando eu desencarnar, eu vou para a quarta, mas eu já estou também na quarta. Sim. Quem que vai assumir isso? Se tem esse período de adaptação, não fica esse conflito? Fica um pouco de conflito, sim. Em duas, ao mesmo tempo. Fica um pouco de conflito. Que é o que a maioria de nós tem quando desencarna. A gente entra em conflito com a gente mesmo. A gente não consegue aceitar certas realidades que mudou. Parte de uma outra realidade que você não consegue entender direito o que está acontecendo. Então, se é para eu me adaptar para que aquela que eu vivo lá tome conta da que eu era aqui. Eu tenho que me adaptar aqui. Os médios mais adaptados aqui, os médiums que trabalham forte com a espiritualidade, têm facilidade de se adaptar lá. Agora, aqueles que não têm essa questão mediúnica, essa questão espiritual de trabalho aqui nessa dimensão, quando vão para lá, tem que saber, é um baque, porque você entra numa realidade que, não, mas não é nada disso, parece que eu estou num sonho eterno, e não é um sonho eterno, é uma outra realidade. E a maioria de nós não aceita isso. Mesmo frequentando o centro espírita, mesmo frequentando o terreiro de Umbanda. Tá? Mas é uma questão de preparo íntimo. Se você não se preparar espiritualmente, entendendo que existe uma outra realidade, vai para lá e toma um choque. É a vida física. Porque você está muito preso à parte material. Mas quando a gente entende que... Aqui, né? Eu tenho que entender aqui. Aí o desencarne é mais fácil. Por exemplo, pessoas até que sabem, fica mais fácil, né? Que tem uma doença e você está esperando cuidado. Acontece isso, da pessoa que morrer tranquila, de já estar conformada. Se preparar. Aceitação. É a questão da aceitação, da realidade espiritual que nós temos. Que é o que muitas vezes a gente não tem. A pessoa, muitas vezes doente, fica revoltada com a doença. Não, é o contrário. Eu estou falando, mas tem pessoas que ficam revoltadas com a doença, que não aceita, briga com Deus, sabe? Fica numa ira. Bom, você vai desencarnar, o que te espera do lado de lá? Fala. Essa doença multiplicada. Muito mais doente você vai ficar do lado de lá. Porque você arrastou que não era para arrastar do lado de cá para lá. Não era para arrastar para lá. Era para deixar aqui a doença. Mas eu tenho que aceitar. E cabe aqueles também que se conscientizam que é o espírito passando a experiência isso. material. Não o contrário.
Então, eu quero levar por que para o lado de lá? Essa é a grande pergunta. O que é que eu quero levar para a quarta dimensão? O quê? E aí, Nós queremos fazer. quando a gente está disposto realmente a melhorar, a gente pede ajuda, a gente tem essa ajuda, né? Eu quero melhorar. Mas tem que ser evidente, né? De Não dentro, adianta só não. fazer as orações, vou querer, Não. me ajude, que não sei o quê, e eu não faço nada para mudar. Sim. Essa ajuda não virá. Ajuda não virá. Agora, se você faz oração sincera, sabe? Você pede, ajuda invariavelmente bem cheio. Encosta imediatamente em você. Pode ser no desencarne ou qualquer outra situação, mas é a sinceridade que você tem nas suas orações. Isso faz uma diferença brutal. Antônio, mas eu ainda estou meio confusa no sentido. Mas é confusa, você vai ficar mais confusa. Eu tenho que me precaver agora. Eu tenho que preparar. Se eu saio e eu estou lá, que eu vou estar coexistindo na mesma direção, na mesma dimensão. Se eu já estou lá, eu desencarnei e fui para lá. Duas de mim na mesma dimensão. Como é que funciona? É uma só. E aí? É uma só. Se eu já estou lá e eu fui, quem que fica? É que essa consciência aqui bloqueia a consciência de lá. Quando você vai para lá, você vai pegar aquela Essa vai consciência. ficar mais forte. Essa daqui vai para lá também. E fica uma só. Não é duas. É uma consciência junto, só. né? É uma consciência só que fica. É como qual é Você vai. a personalidade que vai. Isso, você dominar. teoricamente vai ter todas as sensações lá. Não aqui mais. Vai ter lá. Só que as sensações lá são todas amplificadas. Todas elas são amplificadas. Todas. A grande dificuldade nossa é, eu entendi que desencarnei? Essa é uma pergunta crucial. Você entendeu que desencarnou? Se eu entendi isso, tá? Eu vou me ver do lado de lá. E se eu não entendi isso, aí eu vou como se estivesse vivendo nos dois mundos ao mesmo tempo. Essa é a questão. É a questão de entender que desencarnei efetivamente. E boa parte de nós, por não ter conhecimento espiritual ou não trabalhar mediunicamente, não percebe que desencarnou. Desencarna e não entendeu que desencarnou. Que é o que acontece hoje na rua. A quantidade de desencarnado andando na rua. Você fala, o que eles estão fazendo aqui? Eles não sabem que desencarnaram. A quantidade de desencarnado que tem dentro do metrô. E toma o metrô porque está indo trabalhar. Esse é o apego à matéria? Isso. Está indo trabalhar, está dentro do metrô. E mais aqueles que pularam na linha. E mais aqueles que saem de outros lugares e entram nos túneis. Também. Onde eles vão despertar? A maioria tem um grupo grande lá de pessoas dentro do metrô que são pessoas que se aposentaram no metrô, já morreram, tá? E voltam para trabalhar no metrô. Você fala, não é o meu caso. Isso eu estou falando que a gente percebe um monte de pessoas com uniforme, mas está no astral. Você fala, mas você tem que estar com uniforme aqui dentro. Mas eles conseguem achar que estão trabalhando? Sim, claro, tem essa percepção. Acho que estão operando o trem, né, Tony? Isso. E fica do lado da pessoa que está operando. Deixa o cara com dor de cabeça. Sim, isso acontece direto lá. Direto. E não cai a ficha não, sabendo que tem um do lado? A única coisa que eles começam a perceber, que a primeira percepção é, eu falo com a pessoa não me responde. Sabe, ela começa a ficar, mas tudo bem, eu continuo fazendo a minha parte e bom. Até porque inconscientemente não quer acreditar, né? Não. Porque eu não aceito que eu fui. Acha que o cara que está operando materialmente roubou o lugar dele. Sim. E aí fica meio, sabe, aí começa a mandar energia estranha para aquele cara. Aí a pessoa vem com dor de cabeça, pede licença, fica mal aí vem pra cá e a gente dá um jeito. Ele consegue consertar. Tirando a questão dos acidentes que ocorrem na via, o pessoal tem problema psiquiátrico e não consegue entender por quê. Boa parte são os acessos. Eles classificam como psiquiátrico. Não é isso. São os acessos de ex-trabalhadores que já desencarnaram e estão lá dentro e disputando a vaga do mesmo. Deixa eu sentar aí que eu quero operar. Ele espera a porta abrir para sair. A gente está dando exemplo do metrô, certo? Mas em qualquer lugar acontece assim. Na empresa que a gente trabalha, se é uma empresa antiga, né?
invariavelmente você vai ter colegas ou ex-colegas que vão continuar indo lá porque não entendem que já foram. Uai, dormem na mesma cama com a mulher. Também acontece isso. Quando eles vão despertar? É uma boa pergunta. Não é a família que estaria... A família muitas vezes pode ajudar, certo? Mas também pode atrapalhar ainda. Na maioria das vezes a família atrapalha mais do que ajuda. Porque a pessoa desencarna, você continua chamando a pessoa que desencarnou. Fala, mas eu tenho saudade. Mentira, saudade é uma coisa, que é um sentimento salutar. Você pode ter saudade das pessoas, fazer oração por ela, não tem nada de errado. O problema não é a saudade, o problema é que você quer a pessoa. Aí não. Você mexe com ela lá e mexe com você. Apego. E aí você começa a nascer alguns nódulos em você e você não sabe por quê. E os nódulos muitas vezes são culpa em excesso, eu não consigo tirar essa culpa, e apego às coisas. Nascem nódulos em energia acumulada e parada. E cístula? A raiva normalmente ela tem um efeito disruptivo, ou seja, os órgãos afetados, principalmente fígado, coração, rim, né, são órgãos primordiais que estão envolvidos à raiva e tem um efeito disruptivo, ou seja, em vez de deixar a energia concentrada, ele dissipa energia, ou seja, ele vai desgastando tão fortemente esses órgãos que eles vão perdendo a função deles. Eles vão perdendo a função. Não cria nódulo. Não, a raiva não cria nódulo, mas ela cria esse efeito disruptivo, ou seja, como se você estivesse rompendo as células, e ela vai rompendo. Você tem uma mortalidade muito maior de células do que deveria ter. Aí seu corpo tem que produzir muito mais células, principalmente a parte da sua medula, né? Ela tem que produzir muito mais, o seu baço tem que produzir muito mais, ele entra em trabalho excessivo, porque você não consegue parar de explodir. Não consegue parar de explodir. Então ele tem efeito disruptivo. O sintoma é tosse. É. A maioria das pessoas que são muito briguentas, muito bravas, elas tossem bastante. Está tudo bem. Então, a gente tem assim, duas situações. Se eu desencarnei, eu sou muito matéria, eu fico aqui, e quando despertar aí que eu vou pro brau, é uma passagem. Na verdade, você já está no brau, só que não percebe, né? Eu mentalmente acho que estou aqui. Acho que está aqui, mas você já está no brau. Que dimensão é essa? Quarta dimensão. Quarta dimensão? Tá, quarta dimensão. Não, você está na quarta dimensão, só que você continua convivendo no trabalho, continua indo na sua casa, você continua fazendo as coisas. Mas já está no brau, mas você não percebe que já está lá. Você não percebe. Não, você não está na terceira, você está na quarta. Você não transita de uma Não. Ele acaba Porque, novamente, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é uma projeção. E o que eu projetei? Projetei minha casa. O trabalho. É isso que eu projetei. Eu projetei o trabalho. Mas você está nessa dimensão. Não, você está na quarta dimensão, a projeção da quarta. Você não está na terceira. O filme Além da Vida, a cor Além da Vida, mostra bem essa situação quando ela cria a casa dela. Ela queria a casa que ela tem um corpo astral. se ela estivesse na casa dela. Astral o brau não é um brau, é uma vibração. Então essa vibração está passando por a gente agora. Você pensar em dimensões, é que é difícil para a gente visualizar quanto de dimensão. 3, 4, é estranho que não serve. Ele está entre as... Mas ele passa por entre a quarta ou quinta dimensão do umbral. Ele está aqui. Quarta faixa, né? Se você pegar uma folha e tentar se colocar mais duas faixas. Ele é uma travessa. Ele é um contido, mas ele está na folha. É a mesma coisa. Tem energias mais sutis para si. Se a gente chegar até... Ela tinha feito uma pergunta? Não, você? Quer falar uma outra palavra aí? Não, eu perguntei, mas acho que você respondeu. Quem? Mário Verde. Quem é? Tony.
existem equipes de resgate, tanto no metrô quanto em todos os lugares, dos dois lados, né? Existem equipes de resgate, por exemplo, pegando o metrô como exemplo, existe uma equipe de resgate para tratar essas pessoas que estão perdidas trabalhando, mas existe uma equipe de arrebanhamento do outro lado, das trevas, digamos, conduzindo essas pessoas a entrar no túnel, sei lá. Não, é que as trevas só vai se interessar se você tiver um potencial mediúnico muito alto. Se você não tiver, deixa isso. Essas pessoas na rua, esses desencarnados na rua... Mas é verdade. As trevas, você acha que se interessam por qualquer um? Não. Deixa quieto aí. Mas eles estão sofrendo. É melhor ficar isso. Deixa ele comer cadeira. Sério. Agora, se você tem um campo mental muito poderoso, se você já foi em outras épocas manipulador de magia, de energia, não sei o quê, opa! Quando você vai se encarnar, nós estamos lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E você vai ser Nenhum de nós é muito útil. Quando vai dormir, Mesma coisa. Quando a gente tem aquela morte diária, né? Porque a gente quando dorme, a gente, na verdade é como se fosse uma morte, né? Porque a gente sai do corpo. Da mesma forma, se você é só mais um que está por aí, nem ligam para você. Mas, se você em outras épocas, ou até nessa, né? Gosta daquelas coisas muito... Como é que a gente chama? Não é etéricas. Esotéricas. Gosta daquelas coisas muito esotéricas, né? Gosta de ler alguns textos legais, diferentes, faz uns cursos esquisitos aí, certo? De apometria. Também curso apometria. Certo? Todo mundo na roça. ou se você tem asa também, né? Se tiver uma asinha ali, ele fica Asinha? Pode ser uma asa negra. Asa negra, tá bom. É a capinha assim, né? Então, via de regra, essas pessoas mesmo dormindo, né, entre aspas, elas também são convidadas a irem levadas para um laboratório, ou participar de alguns trabalhos um pouco mais extensos, mas patrocinado pelas trevas. Quer dizer que tem neguinho que não evolui nem para descer. Não. Fica aí parado. Aí você fala, onde estão as equipes socorristas, né? Elas estão o tempo inteiro perto de nós, o tempo inteiro nos ajudando, só que nós, muitas vezes, nem percebemos que elas estão do nosso lado. Nós não conseguimos perceber pela nossa faixa de vibração. Elas se mostram muitas vezes para nós, e a maioria de nós, sabe o que faz? Sai correndo, porque está vendo um fantasma. Sai correndo. E por que sai correndo? Porque não acredita que morreu. Todo mundo na roça, galera. Parabéns. Tony, do outro lado existe toda uma série de política, de polícia, de passeatas, não é? Como no mundo do outro lado, pensando no umbral, ele é tão complexo quanto esse, no sentido de ter uma política, de ter policiais, de ter passeatas, de ter moradores de rua e pessoas que têm casa, tem toda uma... Ou não? De que umbral você está falando? O outro lado não é uma representação, tem uma equivalência a esse, não tem, a princípio? Não. Essa equivalência aqui é distorcida. Uhum. É interessante que nossa realidade aqui, nós pegamos de dois lugares, pegamos das trevas e pegamos da luz. A gente pega os dois, mistura e dá isso que a gente tem aqui. Uhum. Tá? A gente não pega só de uma fonte. Então essa realidade é muito mal conduzida pela nossa mente, porque a gente pega uma parte dos nossos resquícios das trevas e uma parte a gente pega da luz. A gente pega um pouco de cada. E aí dá umas misturas meio estranhas aqui. Tá? A luz não funciona como funciona aqui. E as trevas também não funcionam como funcionam aqui. São bem diferentes. São dois parâmetros bem distintos entre eles. Tá? As trevas funcionam na base da coerção e pesada. Se você não fizer, você vai para o calabouço, ainda existe calabouço pesado lá. Não tem segunda alternativa. Quem é que está no poder? Quem é que controla o poder? Quem é que é eleito lá? Não tem eleição. Está no poder quem é o mais forte. É pela força, tá? Pela coerção, pelo campo mental que ele gera, ele assume o poder. E quem tira ele? Ninguém tira, a não ser que alguém consiga ser mais forte do que ele, aí tira ele lá. Como se fosse entre os animais. O mais forte domina aquela alcateia, domina aquele grupo
leões, ou seja, é assim que funciona, né? É assim, nas trevas. E na espiritualidade superior, tem eleição? Também não tem eleição. Mas como é que a pessoa assume lá o governo de uma cidade? Meritocracia. Quem merece? Mas merece o quê? Pelo campo de energia que ele gera, pela espiritualidade que ele está trabalhando nele mesmo, e nas reformas que ele já fez nas devidas encarnações em todas as épocas da vida dele. Bom, então ele é o mais adequado para assumir esse cargo aqui. Quem é que tira ele? Ele provavelmente nunca sai de lá. Ele fica lá por um bom tempo. Só que nessa posição, muitas vezes, ele evolui mais do que o cargo que ele está. Bom, aí ele sai e vem outro. E é assim que funciona. Por isso que eu estou falando, as políticas são um pouquinho diferentes. Mas tudo que existe do outro lado é polarizado entre trevas e luz, ou existem coisas... Mas como a gente não é nem trevas nem luz, basicamente. A gente está meio que no meio termo. A gente está meio que oscilando. A gente vai... Nós temos uma pendência. Uma tendência. Né? Para que lado eu estou tendendo mais? Para que lado? É essa decisão. Por isso que eu estou falando. Para quem você está orando? Para Deus ou para Mamon? Para quem? Escolhe. Ah, não quero. Uma hora eu estou lá para Mamon, uma hora eu estou para Deus. Não. Assim não dá. Você vai para um lado, vai para o outro. Escolhe. Mas isso é só por enquanto. Vai chegar um ponto que essas escolhas não existem mais. Só tem um caminho. Mas isso vai demorar um pouquinho. Só esperar um pouquinho mais, a gente vai chegar lá, acho. O que mais nós temos aqui? Bom, aqui seria uma caricatura, né? Um desenho do nosso lar. Na verdade, ele é um pouco mais belo do que está aqui. Mais que a gente queira desenhar, mais que um filme tente retratar, né? A beleza do lado de lá é muito mais esplendorosa do que a gente possa imaginar. Percepção, né? É muito mais ampla do que a gente possa ter como referência. Vocês acham que existe esse túnel aqui? A gente está sendo chamado para ir embora? Sim. O plano divino sempre está colaborando para que a gente consiga perceber essa luz e seja chamado? Eu acho que sim, se a gente vê ou não, é um outro problema. Essa é a questão. A luz sempre existe, sempre está presente. O grande problema é a gente consegue perceber a luz, e tem a ver com a minha densidade. Ele chama de densidade astral. E isso tem a ver muito com o que eu faço aqui. O que eu faço aqui. Doutor, e as vidas passadas não vão interferir também nas suas atitudes nesta vida presente? Existe uma vertente que quem estudou muito Godinho, né, que chama de personalidade, né, vidas passadas, que é mais a linha de Godinho, e vários outros autores que tratam nessa linha assim também. A gente pega alguns textos um pouco mais, que eu acho que tem mais a ver com a nossa casa, na linha de Ramatiz, né? Ele não trata dessa forma, né, de personalidade. Isso. Na verdade, a gente não tem personalidades. A gente só tem feixes de memória. Não são memórias, são existências que a gente teve e a gente vai guardando isso em feixes de memória. Okay? Esses feixes podem nos atrapalhar ou não. É possível fazer uma despolarização da memória? Isso é possível. Mas Ramatiz não trata isso como personalidades, ou seja, personalidades distintas, né, em cada época, porque na verdade não existe, novamente, a questão da dimensão, a gente está falando de uma quarta dimensão, quarta, quinta. Essas outras existências, elas não têm um tempo, elas sou eu sou isso. E o que realmente faz esse confronto é mais uma personalidade, é mais um feixe de memória que está vindo lá de trás, não é bem isso que acontece. É o confronto entre o meu corpo mental inferior e o meu corpo mental superior. É aí que está o problema. Quanto mais preso eu estou no mental inferior, mais eu abro oportunidade para os feixes de memória se aproximar e mexer na minha existência atual. Quanto mais próximo eu estou, ou trabalhando cada vez mais na direção do meu mental superior, esses feixes não me atrapalham. Eles vêm, ok? Mas eu sei lidar com eles de uma forma diferente.
eu adapto ele, e aí eu preciso ter muita resiliência, à realidade que eu estou. Isso tem a ver com o tempo, o espaço, o corpo que eu recebo, independente se é homem ou se é mulher, eu me adapto a ele, ok? E a família que eu estou. Eu me adapto totalmente a essa família. Não interessa se ela tem economicamente boa ou não, se em termos de conceitos morais ou éticos se ela é boa ou não, isso pouco importa. Eu me adapto, porque eu estou muito forte ligado ao meu mental superior. Então esses feixes de memória lá de trás não vão me atrapalhar. Eles virão, sabe, mas eu consigo me adaptar e me adapto com uma certa facilidade. Principalmente no convívio familiar, no convívio com o meu próprio corpo, né, que eu tenho que me adaptar a esse novo corpo que eu recebi. Quando é um corpo do mesmo gênero, é fácil você se adaptar. O problema é quando muda o gênero, de uma encarnação para outra. Alguns de nós que se adaptam e outros não conseguem se adaptar. Aí começam os conflitos. Tá? Às vezes demora algumas encarnações até você entender as experiências desse novo corpo que você tem que passar, o que você tem que experimentar. Demora um pouco entre encarnações. Às vezes não é numa que você resolve, você tem que ir em várias encarnações até conseguir tomar o caminho. Tá? E além desse convívio da família, com o seu próprio corpo, com esses feixes de memória, tem também o convívio com a sociedade. Ou seja, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar. Então é uma outra relação que inclui países diferentes, regiões diferentes, às vezes do mesmo país, condição social diferente. Então, essa adaptabilidade é o quê? Você está mais perto do corpo mental inferior ou do corpo mental superior? Quanto mais estiver no corpo mental inferior, que é a parte material, a parte física, quanto mais tiver isso, mais dificuldade você tem de adaptação. Consequentemente, mais choque você tem com você mesmo. Mais doente você vai ficar. Quanto mais próximo você estiver trabalhando desse mental superior, as flexibilidades suas são muito grandes. Então, você se adapta com facilidade, a doença sua diminui consideravelmente. Não estou falando que você não fique doente, sabe? Mas a doença diminui consideravelmente. Tá? E você aprende com mais facilidade, porque você está mais aberto. Quem está preso no mental inferior não está aberto. É só a realidade dele que existe. As outras realidades não fazem parte. Né? Isso entra na abertura de consciência. É a abertura daquele espírito. Né? Cada encarnação você aprendeu o quê? A gente vai chegando numa certa idade, a gente conseguiria fazer uma lista do que aprendeu, mas não é aprender de forma técnica, porque isso não vale. O que você modificou na sua existência, nessa existência? Desde quando você era um pititico lá, até essa idade. O que você mudou? É isso que vale. Ah, mas eu aprendi um monte de coisas técnicas. Legal, bom, mas isso é só informação. Quando você traz para a sua vida e muda a sua vida, agora eu entendi o que eu aprendi. Aí eu abri a consciência. Olha só. Porque quem estuda muito, quem faz inúmeros cursos, tá, e não muda a maneira de pensar com base naquilo que aprendeu, que abertura consciencial teve? Nenhuma. Você só se abasteceu de conhecimento, se abasteceu de informação. Olha o quanto eu sei. Dá aulas maravilhosas, ensina um monte de gente, mas é um torto, porque não mudou nada. Para que serviu toda essa base de conhecimento? Você mudou o que em você? Você não mudou. Não serviu para nada. É por isso que quando a gente encarna, não é feito a gente não apaga um pouco do que você tem de base, de conhecimento lá para trás. Por quê? Dá uma nova oportunidade para a sua mente. Vê o quanto você vai abrir a sua mente agora, nessa vida. Ah, mas eu já fui isso, já fiz isso, já tenho toda essa base. Tá bom, mas isso daqui serviu em outras épocas. Agora, se vier, vai te atrapalhar. Começa tudo de uma vez. Você pode até repetir os mesmos conhecimentos. Então, mas você tem uma outra oportunidade de aprender e ser diferente. Porque o aprendizado ele só se notabiliza ou se realmente demonstra que realmente foi um aprendizado se eu me modifiquei. Então, enquanto eu não me modificar, não houve aprendizado. Houve um depósito de conhecimento, um depósito de informações, como se fosse um monte de informação dentro do computador. Se ninguém usar o computador, não serve para nada. E como é que eu uso isso? Eu tenho que me modificar. Então, o aprendizado só existe se eu realmente me modifiquei.
posso modificar para o bem, não muito, mas eu aprendo. E nem sempre o aprendizado significa que eu abri a consciência. Então, é numa direção só que eu abro a consciência. No outro lado de aprendizado, eu fecho mais a minha consciência. Para as novas realidades. É sempre envolvendo realidade. Sempre envolvendo realidade. Sempre envolvendo realidade. O termo não é muito adequado. A gente pode continuar fazendo os trabalhos de personalidade, tá? Só que esse não é bem o feixe, né? Não é bem a forma como a gente deve fazer. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão de personalidade, mas continua fazendo esse tipo de trabalho que não é bem, astralmente ou espiritualmente, não é bem isso que acaba sendo feito. Mas é o que a gente aprendeu a fazer. A gente até já fez estudos, cursos e tal, de como tratar a personalidade. Mas isso é uma linha mais de Godinho, né? Que eu estou falando. Ele vê, ou trabalhou durante muitos anos desse jeito. Mas, novamente, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a Matisse, que é a nossa base um pouco mais forte, aqui a gente vê que o entendimento dele é um pouco diferente disso. Tá? Inclusive, se vocês lerem Vozes de Aruanda, okay? Tem um capítulo lá que fala só sobre personalidade, mas é uma visão de Matisse. Como que ele trata a personalidade, certo? Com um outro viés. Eu acho que é mais coerente da maneira como ele fala. Então, veja o livro lá, Vozes de Aruanda. Quem não gosta de ler, tem audiobook também, certo? Escuta, tá? Mas tem um capítulo lá que ele fala só sobre personalidades. Mas ele não fala de personalidade, ele fala de feixes, né? Ele fala de feixes, ou fala de memória. Ele fala de memórias. Ele falou que a gente não foi coisas, nós vivenciamos coisas. Tá? Mas isso eu sou hoje. Mas é uma questão só de nomenclatura? Não é de nomenclatura, é uma forma diferente de abordagem, de tratamento, inclusive. Tem uma vertente que diz que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente não... É que a gente ainda não aprendeu a ficar no presente. Então a gente busca esse passado como e aí repete aqui. Mas a gente pode acessar como uma biblioteca e ainda assim se manter nesse hoje. Hoje eu estou Elisângela. Tá, esse é o segredo, mas para que isso aconteça, eu tenho que acessar mais o meu mental superior, não ficar no inferior. Quando eu fico no inferior, é como se estivesse vivendo o meu passado. Aí eu chamo de personalidade, mas não é personalidade. Porque as memórias é uma só, eu só tenho uma memória, eu não tenho memórias. Eu tenho uma memória só. Só que essa memória ela teve existências anteriores, teve experiência, mas eu fui guardando no mesmo. É um pacote só. É um arquivo só. Não tem arquivos de, olha, essa é a vida anterior, tá? Agora é a vida de outra vida. Não é assim, porque é um pacote só. E a gente pode despolarizar. Isso sim. Mas a questão da despolarização, na verdade, que a gente chama de despolarização, nada mais é do que tira o impacto do mental inferior e acessa mais o superior. É isso que a gente faz na prática, espiritualmente falando. Quando você faz isso, você sai do passado, fica no presente. E esse presente é o quê? Eu me adapto. Uso a base do que eu já passei de experiências, mas eu me adapto à realidade. Isso não está em livros, não. Né? E aí eu tenho que trazer para cá. E aí você está sendo uma pessoa melhor para você no aqui e agora. Isso. Então é sempre comparando você do ontem com você do hoje. O tratamento de personalidade mais adequado não é a despolarização. Podemos fazer, tal, vai funcionar, tal, mas uma coisa é o movimento que a gente faz aqui. Okay? Outra coisa é o que acontece no astral. O astral não é isso que acontece. O astral, o que é que está acontecendo? Eles estão desplugando, se é essa palavra, estou usando uma palavra só para a gente entender. Tirando aquele plug do mental inferior, que é passado, tá vendo? Eu estou trazendo o meu passado de outras existências, que é mental inferior, e plugando no mental superior. Olha o que eles fazem. E o mental superior, presente. Não tem passado. É o presente, o agora. Aí eu me adapto. Eu fico bem. É quase uma desconectação. É como se eu estivesse desconectando. É uma ressignificação. Mas na prática não é isso que acontece. Eu não desconecto, certo? Mas eu, na verdade, acesso a mente da pessoa e puxo ela mais para o mental superior dela. Então, automaticamente, eu me afasto do passado e fico aonde? Fico no presente. Aí eu me adapto. Fico bem, fico mais estável. Continuo tendo as experiências? Lógico, aprendi. Olha só o meu feixe de memória. Olha o que eu tenho de memória. Legal. Mas eu não vivo lá, eu vivo aqui. Eu estou aqui.
É uma boa diferença. Só que a gente tem um pouco de dificuldade ainda de entender como é que eu vou puxar o mental inferior, o mental superior, né, para aquela pessoa que está deitadinha lá, sentadinha ou até desdobrada no grupo. Como eu faço isso? Isso são cenas do próximo capítulo. Vamos fechar, dona Lívia? Chega, Frouxa. São cenas do próximo capítulo. Equilibrando um pouquinho os nossos corpos, silenciando um pouquinho a nossa mente, harmonizando o nosso coraçãozinho, agradecendo por todo esse ensinamento que tivemos hoje, de uma forma bem gostosa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.